E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de biosistemática. Bem-vindos àqueles que estão ingressando no curso de Ciências Biológicas, né? Espero que vocês se apaixonem, como a maioria dos biólogos são, por essa ciência tão fantástica, por essa área da pesquisa tão fantástica, né? Eu sou o professor Diego Santana, eu sou herpetólogo, né? Eu trabalho com anfíbios e répteis no laboratório Mapinguari, e eu atuo principalmente com a sistemática e taxonomia, né? Desses animais, que então, assim, me deixa bastante feliz de dar essa disciplina para vocês. A gente conversa mais durante a aula, na sala lá no bate-papo, mas nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês, então, na nossa primeira aula, alguns tópicos principais para introduzir o que é a biosistemática e o que a gente vai ver nessa disciplina, né? Já adianto que a disciplina é dividida em duas etapas, né? A parte zoológica e a parte da botânica. Eu vou dar a parte da zoologia, que é a sistemática dos animais, tá? E a professora Luciana, ela vai dar a parte da botânica, que é a sistemática das plantas, tá bom? Eu tenho o meu site, onde eu tenho os meus artigos, né, onde eu tenho o pessoal que trabalha no site, as publicações, e para vocês, alunos, né, coloquem lá depois um /aulas, que todas as aulas vão estar disponíveis lá, os PDFs de todas essas aulas que eu vou apresentar para vocês, ok? E mais algum outro PDF, alguma outra informação que seja importante também. Tá? E lá vai ter o link para as aulas do YouTube para vocês assistirem, se ficarem alguma dúvida, né? Eu vou aproveitar para fazer uma divulgação aí, né? Além do site, deixa eu só mudar o ponteiro aqui. Além do site, tem as nossas redes sociais. Esses dias agora eu estou um pouco fora das redes sociais, né? Eu dei uma fechada aqui nas minhas redes, que eu estava precisando focar em alguns outros projetos. Mas sigam lá as páginas do laboratório, a gente trabalha com anfíbios e répteis, a gente faz bastante divulgação científica sobre isso. E tem um podcast que eu estreiei ano passado, esse ano agora começa a segunda temporada no mês que vem, né? Que é o Ciência de A a Z. Inclusive, o primeiro episódio é sobre taxonomia. Eu recomendo que todo mundo escuta lá, então, para saber mais sobre essa ciência aí também. Ok? Tá em todos os agregadores de podcast, então fiquem à vontade aí. Na nossa disciplina, as principais referências da parte zoológica que a gente vai usar é o Fundamentos Práticos de Taxonomia Zoológica, do Nelson Papávero, né? Tem ele na biblioteca, mas eu acho que dá para conseguir também de outras formas aí na internet, né, entre os colegas. E o Dalton de Souza Amorim, o Fundamentos de Sistemática Filogenética. Então, algumas coisas a gente vai usar desses livros aí, tudo bem? Eu não vou ficar falando de partes específicas dos livros, mas as minhas aulas são boa parte baseada nesses livros e em artigos científicos que a gente vai ver também, tá? Então, para a gente começar a nossa disciplina, né? A sistemática, né? Ela nasceu dessa necessidade de a gente nomear e entender os organismos, né? E o ser humano, ele é um rotulador. A gente gosta de fazer isso aqui, né? Dar nome para as coisas, né? A gente tem a necessidade de colocar as coisas organizadas em prateleiras. Então, você tem lá a sua adega de vinhos com os seus vinhos brancos, os seus vinhos tintos, né? Você tem sua cerveja organizada, a sua IPA, a sua cerveja de trigo, uma double, né? E essas organizações do mundo vêm desde os grandes filósofos gregos. Pensem vocês na sua casa. Tem alguma coisa na casa de vocês que vocês não sabem o nome? Né? Então a gente fica, opa, não, isso aqui é um post-it, isso aqui é um microfone, computador, cadeira, tudo a gente tem um nome. E o que a gente não tem o nome, a gente vai procurar entender e colocar o nome naquilo, né? Então a taxonomia, a sistemática nasceu disso aí, de organizar a natureza. Não só dar nome, mas organizar também. Né? Então essa organização ela passou a ser muito mais científica, principalmente no século, né, 17, 18, 19 principalmente. Né? Então ela teve um método para ser organizada. Né? E essa organização da natureza ela veio por semelhanças entre os organismos. Então eu observava uma borboleta e um besouro e uma ave, né? Então, opa, borboleta e besouro tem 6 pares de patas. A ave não. Então, calma, isso aqui provavelmente deve ser de um mesmo grupo. Então, tem um método específico para organizar as coisas, né? E a primeira pessoa que juntou tudo isso, não que foi a primeira a propor, mas a primeira a realmente colocar em regras, colocar em normas, foi o Linneu, com o Sistema Naturae, né, que ele publicou em a edição 10, que vem todas as regrinhas, né, que ele publicou em 1758. Né, o Sistema Naturae primeiro em 1735, mas depois no número 10
né, tem as regras específicas para todos os grupos, principalmente da parte zoológica, né? Então essa é a primeira organização baseada em similaridade dos organismos. Não, ela não é perfeita, ela tem várias coisas que já mudaram, imagina, desde 1735, né? Mas é a regra que a gente usa até hoje. É a mesma regra que Linneu propôs lá no século XVIII, é a que a gente usa hoje em 2021. Tá? O Linneu, entretanto, essa organização da natureza, ela é muito mais de nome. Ele dá nome para as coisas. Né? É como se tivesse uma visão horizontal. Não leva em conta o relacionamento entre os grupos. Até porque, para o Linneu, Deus colocou todos os organismos do planeta, né? Foi uma criação, e ele foi só colocando isso que era parecido, não parente. Essa palavra de parentesco não existia ainda, não tinha essa concepção ainda para o Linneu. Quem teve essa concepção de parentesco, né? Desculpa, voltando aqui, né? No sistema linneano, né, só para representar o que a gente conhece hoje, então a gente tem o reino, filo, classe, ordem, gênero e espécie. São as principais. Professor, eu já vi sobre subclasse, subgênero, tribo, superclasse, subespécie. Sim, existe um monte, mas a gente principalmente tem que saber do famoso reficofage, né? Que são essas seis ranks, né, do sistema linneano, que são os principais. Tá? Mas, como eu disse, né, é apenas uma organização em prateleiras por similaridades globais dos organismos. Quem que teve essa sacada depois de parentesco? Né? Não só da organização, mas de relacionamento. Foi o Darwin. Né? Ele foi uma das pessoas, no caso, junto com o Darwin, nessa época, principalmente na Inglaterra, né, muitos pensadores estavam propondo ideias sobre evolução, né? Mas o Darwin foi o que publicou e que pegou, né, com a origem das espécies em 1859. Né? Então o Darwin ele colocou uma ideia de que os organismos não só estão organizados por similaridades, mas essas similaridades elas existem porque eles são aparentados. Né? Então ele apresentou a teoria da evolução. E foi uma mudança completa nessa noção sobre a nossa presença no planeta. Porque o ser humano ele tem similaridades com vários outros organismos. E se ele tem essa similaridade, é porque eles vieram de um ancestral em comum. Eles evoluíram de um mesmo organismo, né, de um organismo em comum. Né? Então, em vez daquela visão horizontal de prateleira, o Darwin te dá uma visão vertical, levando em conta o relacionamento que os organismos tinham ou têm entre si. Né? Então, resumindo, né, isso aí é a árvore do Darwin, de quando ele propôs, olha só isso aqui. Então, a gente tinha um organismo que deu origem ao B, C, D e assim por diante. Tá? Então, o Linneu, ele pegava todos aqueles organismos e colocava em prateleiras, porque a opção dele, o objetivo do Linneu era dar nome para as coisas e organizar. Mas o Darwin ele viu, além dessa organização que Linneu fez, opa, tem uma coisa aí. Ele viu que isso tinha um relacionamento. Então é uma visão vertical. Foi o que eu quis dizer. Entenderam? E depois do Darwin, muitas pessoas passaram a modificar o nosso entendimento sobre o mundo natural, sobre os organismos. Né? O Rene foi um deles. São vários, mas ele porque teve um trabalho seminal, fundamental, muito importante para a ideia da evolução. O Rene ele propôs então uma nova ciência, que é a sistemática filogenética, que ele publicou em 1950. Né? Só que ele publicou em alemão. A data não de aniversário, né, mas que isso se difundiu mesmo, foi em 1966, quando ele publicou a versão em inglês. E o que o Rene propõe nessa sistemática filogenética? Né? A sistemática filogenética é um método de análise das relações de parentesco. Então, o Linneu organizou por similaridade. O Darwin falou que essa similaridade é porque esses animais, esses organismos são parentes. E o Rene falou, como que eu vejo se eles são parentes? Então ele propôs um método para ver esse parentesco. Entendeu? Então, esse método, a sistemática filogenética, classifica hierarquicamente os táxons, né, baseados no princípio filogenético. Então, baseia-se unicamente em suas relações evolutivas. Então, cada grupo deve ser monofilético.
E aí prestem atenção, o que é monofilético? Né? Um organismo, um grupo monofilético é que possui o mesmo ancestral, possui um ancestral em comum. Tá? O mundo, então, natural ordena-se sobre uma estrutura hierárquica resultante do processo evolutivo. Então, esse grupo aqui, eles vêm de um ancestral comum, então esse grupo é monofilético. Entenderam? Então, vamos lá. E o monofiletismo é fundamental para a sistemática filogenética. Os grupos só são válidos naturalmente se eles são monofiléticos. A sistemática filogenética, então, é um método objetivo para a reconstrução da história evolutiva dos grupos. Né? Então a gente vê essa relação entre um ancestral e o descendente, através de uma análise diferenciada dos caracteres do grupo estudado. Então eu vou pegar os caracteres do grupo. Então eu vou ver mão. Então todos os mamíferos, como é que a mão, ou a pata, né, o membro anterior dos mamíferos. E eu vou agrupando eles. Bom, por exemplo, se eu pegar um macaco, um cavalo e o ser humano, opa, peraí. O membro anterior do ser humano e do macaco tem dedos, né? Vocês vão ver em vertebrados que não é tão simples assim, mas tem dígitos externos, tem uma mão. O cavalo não, tem um casco. Então provavelmente o cavalo é diferente desses dois. Então eu tenho um método que junta. Então o cavalo provavelmente é um tipo de caractere e as mãos são outros. Né? Mas para chegar lá vamos passar por alguns conceitos primeiro. Eu vou passar nesses conceitos aqui na nossa primeira aula. E eu quero que vocês prestem muita atenção e ir digerindo, porque esses conceitos eles vão ficando mais complicados à medida que eu vou passando, e os próximos precisam dos conceitos que a gente vai aprender. Então vão dando pausa no vídeo, vão entendendo, anotem as dúvidas no Saiba Mais, que antes da aula eu sempre vou dar uma olhadinha lá, ou anotem no papel aí para a gente discutir na aula, tá bom? Então se precisar, pisem no freio, aperta o pause aí e a gente vai fazer isso junto, tirando essas dúvidas juntos, ok? Então, vamos ver sobre características e estruturas que a gente estuda na sistemática filogenética. Tá? Então, primeiro, anagênese. O que é anagênese? Anagênese é um conjunto de processos que alteram a forma. Então, a anagênese ela é um processo que a forma vai se alterando. Tá? Outro termo, mutação. O termo mutação para vocês de agora em diante não é a dos X-Men. Apesar de que eu gostaria muito de ter o poder da tempestade, eu acho fantástico. Mas mutação, para nós, é a geração de novos alelos. O que é a geração de novos alelos? É a mutação genética. Então, se um par de base, né, o ACTG, que é o nosso código genético, se um daqueles pares de base muda, isso é uma mutação. Então, mutação nada mais é do que uma mudança do código genético. Ok? Então, mutação, mudança do código genético. Geração de novos alelos. Super em alta isso agora. Vocês vão ver o quanto que vocês vão aprender isso na parte de evolução e na virologia, né, na microbiologia, para entender o quanto que o Covid está mudando, por exemplo. Né? E esses dois, né, a anagênese, ela é resultado dessas mutações. Porque as mutações, em algum momento, podem levar na mudança da forma também. E isso é um processo contínuo na evolução dos organismos. Tá? Então a anagênese é um processo contínuo que altera a forma. Enquanto que a cladogênese, presta atenção, gênese significa novo, né? Formação, geração. Então está gerando alguma coisa. E o que é clado? Um clado, um grupo. Então é a geração de grupos. Né? Então a cladogênese é um conjunto de processos que resulta na divisão de uma espécie em duas. Eu prefiro falar que é a divisão de uma linhagem em duas, e ao longo da disciplina vocês vão entender isso aí. Tá? Então, é o conjunto da divisão de uma espécie em duas. Tá? É o processo mais comum, né, são os processos mais comuns responsáveis por divisões cladogenéticas são a vicariância e a dispersão. Então, o que causa essa divisão, os principais processos que causam cladogênese é a vicariância e a dispersão. A gente vai ver logo o que são esses outros dois aí. Resumindo, então a anagênese é essa mudança contínua da forma. Gente, pensem agora como cientistas evolutivos, como biólogos. Esse processo aqui, ó, dessa borboleta vermelha, laranjada, né, chegar nessa borboleta branca, ele pode acontecer em milhões de anos.
em milhões de anos. Tá? Esse processo da cladogênese também pode demorar milhares e milhões de anos. Ok? Então, anagênese, cladogênese. A cladogênese é essa divisão. Quando acontece a divisão, aconteceu uma cladogênese. Um outro termo sobre características, né? Sobre as características morfológicas, principalmente. Homologia. E o que é homologia? É igual. Do grego vem dessa mesma maneira, do mesmo modo. Na nossa disciplina, né, em biosistemática, envolve a relação de estrutura entre indivíduos diferentes. À luz da teoria da evolução, né, a afirmação que estruturas diferentes são homólogas implica que estas espécies têm um ancestral em comum que também apresentavam aquela característica. Então, se eu tenho uma mão assim, ó, com esses dígitos separadinhos assim, e o macaco também, quer dizer que o ancestral desses dois organismos também tinha mão. Então, uma estrutura homóloga quer dizer que o ancestral tinha aquela característica também. Tá? Então, é bom lembrar também que, quando eu falo em homologia, eu falo que uma característica homóloga ela veio do ancestral. Mas ela pode ser diferente. Então, por exemplo, a mão, a perna nossa com a do macaco, ela é parecida. Então, o nosso ancestral tinha ela semelhante. Mas o bico do beija-flor e o bico da arara são homólogos? São. O ancestral tinha bico. Agora, a forma desse bico, eu já não sei como era no ancestral, mas os dois tinham. Entende? Então, a forma é outra coisa que a gente vai ver depois. Mas a presença de bico é uma característica homóloga. Então, ter bico, o ancestral tinha bico? Tinha. Então, é uma característica homóloga. Então, a homologia é baseada em evidências indiretas, né? Ela pode se referir, então, a gente olha a homologia pela forma, pela posição e principalmente pela ontogenia, né? Ou seja, é o desenvolvimento embrionário ali. Vem do mesmo lugar no embrião, né? Isso veio do mesmo jeito, o ancestral tinha aquilo ali, então. Então, essas são as três formas de se inferir homologia. Mas a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, a asa do morcego e a asa do pombo são homólogas, né? É apenas uma semelhança superficial, tá? O ancestral desses dois, o ancestral direto dos dois, não tinha asa. Então, a característica asa não é homóloga para o morcego e para o pombo, tá? É uma característica análoga. Então, o que é uma característica análoga? Tem a mesma função, tá? Uma característica análoga pode ser homóloga? Pode. Por quê? Se tem um ancestral comum e elas são com a mesma função, igual, por exemplo, o bico de um canário da terra e o bico de um coleiro. Esse bico é feito para comer semente. Tem a presença de bico, está na mesma posição, é a mesma função ontogenética. E eles são iguais. Então é uma característica análoga, mas ela também é homóloga. Ok? Mas a asa do morcego e a asa do pombo, ou de um abutre, o que for, não é, porque o ancestral dos dois não tinha essa característica. Tá bom? A asa de um inseto, a asa de uma ave, é homóloga? Não, o ancestral direto dos dois não tinha asa. Então, assim, eles têm a mesma função. A característica análoga reflete apenas a forma. É uma forma parecida? Funciona igual? Ok. Mas não fala sobre ancestralidade. E para a gente finalizar a aula, eu vou pedir para vocês lerem para a próxima semana e fazer um estudo dirigido. O que é um estudo dirigido? Vocês vão fazer um resumo de 2 páginas, frente e verso. No caso, vocês vão me entregar em PDF, tá? Do capítulo 2 do livro do Amorim, que é Tempo e Forma, Plesiomorfia e Apomorfia. Eu coloquei o capítulo lá no site para vocês baixarem também e darem uma olhada. Não é obrigatório, mas quem me entregar, eu vou dar um ponto na prova, na nossa atividade avaliativa. Ok? Então a gente se vê daqui a pouco na nossa aula. Eu vou dar meia hora para vocês assistirem essa aula e a gente conversa mais. Até a próxima, galera. Um abraço.